Olá, galera, estamos aqui mais uma vez para uma aula. Nós estamos aí falando sobre os tempos modernos. Nas aulas anteriores a gente falou sobre o processo de formação das monarquias nacionais europeias. Lembrem-se disso? Nós vimos ali alguns eventos ocorridos ali no final do século XIV, período que a gente conhece como crise do feudalismo. E aí a gente viu que dessa crise do feudalismo havia necessidade da centralização política ter acontecido. Em algumas regiões ela acontece antes. Nós vamos perceber, por exemplo, que Portugal vai ser a primeira nação a surgir, a se centralizar politicamente na Europa, seguida depois da Espanha e assim sucessivamente. França, Inglaterra e assim sucessivamente. O que é centralização política? Recordando. Vamos pensar aqui que durante a Idade Média o poder era descentralizado, o poder político ele era dividido com os nobres. O rei ele era o nobre mais importante, ele era sucerano de todos os outros vassalos que eram nobres menores. Nobres, conde, duques, marqueses, barões, etc. e tal. Porém, ele não tinha tantos poderes assim, porque ele dividia seus poderes em troca de fidelidade militar. Então, o rei só tinha muita força em tempos de guerra. Em tempos de paz, esses nobres recebiam do rei o direito de administrarem grandes propriedades de terra, que nós chamamos de feudos, e dentro daquele feudo o próprio senhor era a lei. Era ele quem fazia as leis. Então, o poder era descentralizado. O rei mandava, mas ele mandava dentro do seu reino, ele não mandava dentro de toda aquela região dividida em feudos. Ou melhor dizendo, o rei mandava dentro dos seus feudos, mas não mandava dentro de todo o seu reino, porque nos outros feudos haviam suas próprias leis, haviam suas moedas correntes, havia ali seus pesos e medidas, a aplicação da justiça que era feita com o próprio Senhor, pelo próprio Senhor, a gente que vivia em suas terras. Acontece que, de tantos os servos, principalmente, serem explorados por esses senhores, nós vamos perceber grandes revoltas de servos acontecendo por todos os lados, e os nobres, com muito medo, alguns deles acabam aderindo à ideia de que um poder forte, um poder centralizado seria necessário para poder dar conta de acalmar os ânimos daquelas populações que estavam revoltadas com a situação que viviam. Nem todos os nobres concordam, a gente vai perceber algumas guerras entre as casas feudais, mas a maioria concorda. A nobreza não vai ser eliminada, ao contrário, a nobreza ela vai ser anexada, ela vai ser aproveitada pelos reis nos seus processos de burocracia estatal. O rei vai fundar, vai organizar uma burocracia, que é isso? São cargos que o rei vai criar e ele vai aproveitar esses nobres. Ele apenas submete a nobreza, ele não acaba com ela. Então a gente vai perceber isso. O rei, na verdade, no processo de centralização política, recordando o que a gente já viu, ele vai centralizar a moeda, ele vai ter uma moeda, ele pode mandar cunhar uma moeda única, ele vai fazer leis que serão seguidas por todos, somente o rei pode fazer leis e aplicar essas leis, julgar também as pessoas, pesos e medidas serão centralizados, enfim, todas as terras serão anexadas ao que nós vamos chamar de território nacional. O Brasil, por exemplo, tem 8 milhões e 500 mil metros quadrados de área, mais do que isso um pouco. E todas essas terras, embora os estados sejam autônomos hoje, naquela época não era assim, era o rei que mandava em tudo, mas apesar de todos os nossos estados serem autônomos, os seus municípios também, mas tudo isso faz parte de uma esfera federal, que é o território nacional. Então, o território nacional delimitado é também uma característica da formação dos estados nacionais. Era preciso também uma pessoa, era preciso um estadista forte, e aí a gente tem a figura do rei absolutista,
que significa que o rei concentrava em suas mãos todos os poderes, poderes políticos, poderes econômicos, poderes religiosos. A igreja estava intimamente ligada ao Estado, né? Agora, como nós falamos na questão econômica, nós hoje vamos acrescentar o mercantilismo, galera. Mercantilismo é aquele conjunto de ideias, é aquela doutrina econômica que o rei criou, vamos dizer assim, né, com o objetivo de angariar riquezas, de angariar fundos para que esse Estado nacional pudesse continuar sendo ficar, né, cada vez mais forte e rico e bastante forte. O rei, ele poderia ter plenos poderes em suas mãos, mas o rei, o Estado, se não tivesse de onde tirar riquezas para manter o exército, para manter a burocracia estatal, isto é, pagar altos impostos à nobreza, fazer obras públicas, e obras públicas aqui eu estou falando dos próprios palácios que eram construídos, né? De igrejas, de grandes catedrais, de pontes, de estradas, de calçamentos, enfim, tudo isso era considerado obra pública, gastos públicos, inclusive com o próprio luxo, né, do rei, de sua família e de toda a sua corte. Somente a cobrança de impostos de sua população não seria suficiente para atender a todas essas necessidades. Inclusive o exército, manter um exército nacional era bastante caro, e os exércitos nacionais, no caso, eles só passam a existir a partir do processo de centralização política que aconteceu com a formação das monarquias nacionais europeias no início da Idade Moderna. E exército nacional significa que esse exército ele é do Estado, não é? Então ele precisa ser forte, ele precisa manter, ele precisa dar segurança àquele Estado nacional recém-criado. Para isso você tem que investir, é preciso um número suficiente de soldados, pagar os salários a esses soldados, né? Era preciso também investir em armamento para esses soldados. As campanhas militares que eram constantes, os gastos eram dispendiosos, então era preciso ter dinheiro para tudo isso. E daí o mercantilismo. O mercantilismo é esse conjunto, né, de ideias, de doutrinas econômicas, eu não sei se poderia dizer assim, né, que os reis, esses estadistas dos estados nacionais, abriam mão para conseguir riquezas para dentro dos seus países, né? Então nós vamos perceber aí diversos tipos de mercantilismo na verdade, as principais características desse sistema mercantilista a busca por riquezas, né? Então a gente pode colocar, por exemplo, que o mercantilismo, esse conjunto de práticas econômicas, né, baseado no desenvolvimento econômico de um determinado país, né, e cujo principal objetivo é o acúmulo de riquezas, a gente pode, na verdade, escolher 3 principais características que a gente vai entender que através dessas 3 principais características se busca acumular riquezas. O primeiro, a busca por metais preciosos, né? O metalismo, a busca por metais preciosos. Isso é um tipo de mercantilismo, o mercantilismo bulionista ou metalista. Metais preciosos, o ouro e a prata. Naquela época, hoje em dia não, mas naquela época, um país se media pela quantidade de ouro e prata que eles tinham guardados em seus tesouros nacionais. Então era muito importante que esses países investissem em viagens, daí vem as viagens marítimas, né? As grandes viagens marítimas, que inclusive descobriram muitas terras, conquistaram, né, na verdade, muitas terras, e essas terras eles estão conquistando com o objetivo de, em primeiro lugar, buscar encontrar ouro, pratas e pedras preciosas, né? A gente tem também a busca por um equilíbrio através de uma balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável?
esses estados nacionais saem em busca de regiões onde eles possam encontrar matérias-primas baratas e poder vender seus produtos mais caros. Comprar matéria-prima barata e vender os produtos caros, ou mesmo comprar produtos baratos em alguns lugares e revender esses produtos em outras regiões pelo dobro ou triplo do preço. Daí a gente entende também a expansão marítima portuguesa, que busca um caminho para chegar até as Índias, onde eles sabem que existem produtos que são muito valorizados na Europa e que eles podem comprar baratos e vão vendê-los caros com lucro até de 6.000%. É o caso das especiarias, né, que é o cravo, a canela, a pimenta, a noz moscada, o gengibre, o açúcar, artigos de luxo, como por exemplo a seda, a porcelana chinesa, artigos exóticos, perfumes e outras coisas mais, que eles compravam lá do outro lado do mundo, nas Índias, e revendiam na Europa e ganhavam grandes lucros. Isso é uma balança comercial favorável. E o protecionismo, galera, a palavra protecionismo vem de proteção, né? Proteger o produto nacional, aquilo que você pode produzir dentro do seu país, que você não compre de outro país, porque você não quer, na verdade, perder divisas, não quer perder perder dinheiro. Toda vez que você compra alguma coisa lá fora, você paga com o seu dinheiro. Então você tem aí está escapando divisas, está saindo riquezas para pagar. Então, uma das características do mercantilismo é exatamente esse protecionismo, que significa tarifas alfandegárias altas para os produtos estrangeiros, para que sejam desencorajados de serem comprados dentro daquele país e que os produtos que são produzidos ali dentro, os produtos nacionais, sejam encorajados a serem consumidos pela população. Dessa forma, você não tem aí uma fuga de divisas, né? Então, o mercantilismo é tudo isso. Ele tem outras características, é claro, como, por exemplo, o sistema colonial está dentro do mercantilismo, né? Mas esses três são os mais importantes. O metalismo, que é a busca de metais preciosos, né? A balança comercial favorável e o protecionismo. No fundo, a ideia do mercantilismo é angariar riquezas para os gastos dessas nações que estão se formando na Europa. Então, nós encerramos esse conteúdo, nós começamos a falar sobre a formação dos estados nacionais, a necessidade da formação desses estados, a centralização política que aconteceu ali no finalzinho do século XIV, para o século XV, da crise do século XIV, que é no final do século XIV, para o século XV, que a gente tem aí a formação dessas monarquias nacionais, o surgimento de reis com plenos poderes em suas mãos, que nós chamamos isso aí de absolutismo, as monarquias absolutistas, e esses reis, eles só eram fortes, esses estados só eram fortes se eles conseguissem riquezas. E essas riquezas elas eram conquistadas através dessa doutrina econômica que nós chamamos de mercantilismo. Então, eu acho que isso aí é importante para vocês entenderem essas características do mercantilismo. Ajuda a gente a entender essa dinâmica, e vocês podem dar uma lida no resumo que eu passei para vocês e buscarem realizar a atividade que encontra-se logo abaixo e que deve ser enviada até as 17 horas do dia da aula de vocês, tá? Pela plataforma, ok? Como vocês já estão acostumados a fazer. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem entrar em contato comigo pelo grupo ou pelo privado, tá bom, gente? Então, mercantilismo é esse conjunto de ideias econômicas com o objetivo de angariar cada vez mais riquezas, afluxo de riquezas para esses estados nacionais europeus. Tudo bem?
Fiquem com Deus, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.